Bem, com muito prazer, recebendo o professor Dr. Nelson Barbosa no nosso canal. Lembrar que o professor Nelson Barbosa foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, secretário executivo do Ministério da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, é professor da UNB e da FGV, entre outras atividades. Então, agradeço muito o senhor ter aceito o convite. E é inevitável uma primeira pergunta, né? Eu gosto de economia, apesar de não ter terminado o curso, fui para a história. Fico sempre lendo, acompanhando os debates econômicos. Na minha época de estudante de economia, eu gostava muito de teoria do jeito econômico, nem sei se existe mais a disciplina TDE, chamava-se aquela época. E a questão é a nova matriz econômica, isso é inevitável essa discussão. E todos falam, ao menos o que aparece no noticiário dos jornais, que o senhor seria uma espécie de pai, ou um dos pais da nova matriz econômica, e que ela seria, aí eu já engato a segunda questão, uma das razões da crise do biênio 2015 e 2016. Então, primeiro, eu queria agradecer o senhor ter aceito o convite. E no que consiste, ou é uma ficção, a nova matriz econômica, isso nunca existiu, e como explicar o terrível biênio 2015-2016? Bom, obrigado, Marco, pelo convite para estar aqui. Essa pergunta aí eu vou demorar um pouco a responder, porque foram várias ao mesmo tempo, né? Bom, o que as pessoas chamam de nova matriz econômica foi uma proposta que o Ministério da Fazenda lançou, se eu não me engano, no final de 2012. Naquela época, então, o ministro Guido Mantega deu uma entrevista em que ele fala sobre nova matriz econômica. Depois o Márcio Holland escreveu um texto, deu uma entrevista, repetiu a mesma coisa, e aí ficou marcado como nova matriz econômica. O que eles propuseram, e eu estava na equipe, não tiro o meu nome disso, mas eu não propus esse nome, mas eu estava na equipe e participei. O que eles propuseram como nova matriz econômica consistia nos textos da época de três coisas. Era desoneração de tributos, câmbio mais depreciado para estimular a competitividade e juro mais baixo, né? Como sempre acontece quando um ministro ou um secretário cunha um novo termo, né, a gente está vendo aí agora com carteira verde e amarela, Renda Brasil, Digitex, né? Isso pega, você sabe muito bem, você mexe com mídia, né? Isso pega e nova matriz econômica virou um rótulo onde cabe tudo. Então, normalmente, os críticos do PT colocam na nova matriz econômica tudo que eles não gostam. Não só as três coisas que eu acabei de anunciar, que foi o que foi dito. Do ponto de vista prático, isso ficou associado à política econômica, ao meu ver, praticada principalmente em 2012, 13 e 14. Que era uma política econômica que tentou lidar com que, naquela época, era uma desaceleração do crescimento. A economia brasileira cresceu muito forte, de 2006 até 2011, né, que é aquele boom de commodities. Teve a crise de 2008, ela balançou, mas cresceu muito forte. Cresceu em média quase 4,5% ao ano, com inflação controlada. A partir do finalzinho de 2011, início de 2012, o cenário internacional mudou. Não sei se você vai se lembrar, começou a ter nos Estados Unidos aquela briga entre republicanos e Obama, e aí eles não aprovavam nada, a política fiscal se tornou contracionista. Na Europa começou aquele problema da Grécia, começou ali. Na China deu uma desacelerada para padrão chinês, né? Desacelerou de 7, 8 para 6%. E aquilo teve um impacto, os preços commodities começaram a piorar e aquilo desacelerou também a economia brasileira. E do ponto de vista interno, a política econômica estava tentando, na verdade, avançar mais nas conquistas que tinham sido feitas antes, né? Porque no governo Lula se avançou muito com transferência de renda e também com investimento. E aí, no início do governo Dilma, a ideia era avançar ainda mais, botar mais dinheiro em educação, saúde, mais investimento. Só que num contexto macroeconômico mais adverso, começou a ser mais difícil fazer isso, né? E naquela época, como era o final do boom de commodities, o preço de commodity estava muito alto e o real estava muito apreciado. Então tinha uma percepção também que era possível fazer alguma coisa para a indústria, porque o câmbio estava muito apreciado. Era como se o Brasil tivesse aberto sua economia, baixando tarifa, porque o câmbio estava muito apreciado. Então por isso que era focado em desoneração, juro mais baixo e câmbio mais elevado, tá? Posteriormente, as pessoas começaram a atribuir toda e qualquer coisa à nova matriz. Por exemplo, intervencionismo em preço, controle de preço de combustível, mais intervencionismo em mercado regulado, que era outra coisa, entendeu? Não era exatamente isso, mas no debate econômico vai tudo sobre o mesmo rótulo. Essa política
tentou manter o crescimento da economia brasileira, só que ela foi ficando cada vez mais frágil. O diagnóstico naquela época, quando veio a desaceleração de 2012, era que aquela desaceleração poderia ser temporária, como tinha sido de 2009, que foi uma marolinha, a economia caiu e voltou rápido. Só que o que veio em 2012 não foi uma marolinha, eu digo que foi uma pororoca, que ela durou até 2016. Foi uma queda de preço commodities, uma desaceleração da economia mundial, e no Brasil o governo foi gradualmente usando todos os graus de liberdade que ele tinha. Então foi caindo o resultado primário, e aí vem o erro, que eu já escrevi sobre isso, já quando estava no governo falei sobre isso, já escrevi sobre isso na Folha de São Paulo, que o governo tentou compatibilizar as metas fiscais que o mercado desejava, as metas de resultado primário, então manteve as mesmas metas fiscais, com os seus objetivos de manter uma política expansionista para sustentar o crescimento da economia. As duas coisas não eram compatíveis. E aí começou a ter uma série de operações orçamentárias, que eu chamo de operações não recorrentes, que eram legais pela legislação da época, de adiar a despesa, antecipar a receita, e aquilo feito 12, 13, 14, acabou fragilizando a posição fiscal do Brasil. Né? Tanto que chega em 2015, a gente tem que mudar tudo e tentar fazer uma outra abordagem. A segunda parte da sua pergunta, que também é uma pergunta grande, acho que a gente vai voltar a ela em vários momentos. Foi isso que causou a recessão de 2000 começou em 2014, na verdade, 14, 15, 16. Foi isso que causou, foi uma das causas, não foi a única. Porque a gente tem uma certa esquizofrenia no debate econômico brasileiro, em que aqueles que são críticos do PT dizem que foi só um problema de política econômica. Aqueles que são favoráveis ao PT dizem que foi um problema só de choque externo. Foi as duas coisas. Não é prova de múltipla escolha, só tem uma certa. Teve um choque externo muito adverso, que desacelerou a economia, subiu a inflação. Teve erros de política econômica que tentaram lidar com esses choques como se eles fossem temporários, e à medida que eles não se revelaram temporários, a situação foi ficando mais frágil, né? Você foi aumentando dívida, você foi tendo um resultado primário cada vez pior, a inflação ficou alta, né? E teve um terceiro fator, que foram choques que eu não posso chamar de exógenos, mas são choques que não são só econômicos. Teve um movimento muito forte de oposição, teve o que eu chamo, teve as pautas bombas. Em 2015, a presidente Dilma quase não conseguiu governar porque a pauta do Congresso ficava obstruída por várias coisas. Teve o movimento do impeachment e teve os efeitos econômicos da Lava Jato, que independente da opinião que a gente tenha sobre se a Lava Jato fez certo ou errado do ponto de vista jurídico, o fato é que ela teve um impacto econômico, né? E inicialmente ela acabou reduzindo bastante investimentos, ou parando alguns investimentos, e isso também, nessa combinação, explica a recessão de 2014 a 2016. O que os trabalhos de hoje identificam? Você pega isso e faz os números, eles identificam que você pegar a economia brasileira, quanto ela caiu, 40% da queda é atrelada a fatores externos, fatores mundiais. A economia iria cair 40% do que foi observado por fatores externos. Outras economias similares ao Brasil desaceleraram dessa forma. Os outros 60% é aqui dentro, é causa interna. Na minha opinião, é resultado de erros de política econômica e fatores políticos, Lava Jato e pauta-bomba. São essas três coisas que explicam essa recessão. Uma sozinha não explica. Você tem que, como é uma tempestade perfeita. Você teve um choque externo, com erro de política econômica, com choque político adverso. E essas três coisas geraram. Deixa eu, por favor, perguntar uma questão que eu, assim como observador de alguém que acompanha a minha área no campo da história política, a história social, mas como eu tive uma breve passagem, como ele disse, pela economia, eu fico pensando, depois de mais de uma década de gestão petista da economia, né, vem esse baque, né, de 2014, 2015, 2016. A questão que eu coloco é o seguinte, e aí independe também do PT, é uma questão mais estrutural. A economia brasileira ela é tão frágil que ela não consegue conviver com esses impactos externos. Na sua exposição, mostrou que, olha, do que aconteceu aqui, 40% veio lá de fora, 60% foi daqui por várias razões.
Por que a economia brasileira ainda tem essa dificuldade? Eu sei que outras tiveram também, mas o caso da nossa é de conviver quando vem uma pancada dessa do mercado exterior, que pode ser esse, e nós tivemos outros problemas no passado, mas por outras razões, os choques do petróleo na década de 70, mas aí era uma outra circunstância que o Brasil resolveu, vale lembrar, né? Se o choque fosse hoje do petróleo, para nós não teria choque nenhum, né? Mas por quê? Quais são os fatores, professor, estruturais da economia brasileira que explicam que ela tem uma breve capacidade de resistência? Se é que eu estou certo. Olha, a gente já teve episódios em que esse tipo de choque gerou uma grande crise e teve episódios que esses choques não geraram uma crise tão grande. Por exemplo, você vai se lembrar do final do segundo mandato do Fernando Henrique. Você teve um choque adverso das crises da Ásia, que gerou um choque cambial, uma mudança de política, a economia balançou, teve até uma desaceleração, mas não foi uma grande magnitude. Então a gente passou por aquele, com uma mudança de regime de política. Saiu do câmbio fixo e foi para o câmbio flutuante com meta de inflação. O Fernando Henrique teve coragem de mudar o arcabouço de política. Teve o choque de 2008, 2009, que aqui foi uma marolinha, mas não só pela razão externa, mas também porque o governo adotou uma série de políticas e naquela época tinha mais espaço para fazer. Que a gente estava no início de um processo, a dívida estava muito baixa ainda. Agora, teve choques que desestruturaram bastante a economia e tem a ver com a magnitude do choque. Né? Teve esse choque que você falou com a crise da dívida externa, final dos anos 70 e dos anos 80, que causou uma grande crise, levou até a mudança do regime político, né, fim da ditadura. E esse choque de agora também ele foi um choque muito forte. E por que ele é muito forte? Porque o mesmo tipo de choque pode ter efeito diferente dependendo das condições iniciais da economia. Quando veio o primeiro choque, 2008, 2009, o Brasil vinha crescendo forte há 6, 7 anos. Tinha acumulado reservas, tinha acumulado espaço fiscal. Então, dava para o governo combater o choque inicialmente, porque ele tinha instrumentos para isso. Quando veio o segundo, 12, 13, já tinha se esgotado muita coisa. Você já tinha feito exoneração de IPI, você já tinha botado dinheiro no BNDES. Então, a segunda dose da mesma medida não tem o efeito da primeira. É preciso mudar de política. E aí eu acho que foi o erro daquela época, que era preciso mudar de regime, era preciso mudar a regra fiscal, sair de resultado primário, adotar uma meta de gasto, era preciso ter investido na reforma da Previdência, de modo gradual, quanto mais cedo você faz, mais gradual ela é, uma mudança de regime de política, como o Brasil fez, por exemplo, na crise lá do governo Fernando Henrique. Infelizmente, isso não foi feito naquela época, e aí, quando o choque veio, o ajuste teve que ser maior. Do ponto de vista estrutural histórico, você sabe tão bem quanto eu, o Brasil ele é mais vulnerável a esse tipo de choque, ao meu ver, por duas razões. Nós somos uma economia, do ponto de vista produtivo, muito especializada em commodities. Então, a gente exporta um tipo de produto e importa outro. A gente exporta matérias-primas, commodities, e importa produtos industriais, produtos de mais valor adicionado. Então, quando a pauta do que você vende é muito diferente da pauta que você compra, quando vem um choque, a economia balança demais. Quando você tem um país desenvolvido, Alemanha, Estados Unidos, Japão, basicamente o que eles exportam é muito parecido com o que eles importam. Então, quando vem um choque, bate dos dois lados, a economia não flutua tanto. Tá? Isso não é só o Brasil, tá? A América Latina, para a gente também não ficar com o complexo de Nelson Rodrigues. A América Latina é muito especializada em matérias-primas, então ela é uma economia que é muito sujeita a choques, ela tem muita volatilidade. A segunda coisa é desigualdade. O Brasil é um país muito desigual desde sempre. E quanto maior a desigualdade, também fica mais difícil você administrar politicamente esse choque. E quando vem um choque desse, você tem que distribuir a conta, você tem que fazer algum ajuste, você tem que decidir qual vai ser o tamanho do ajuste, qual é a velocidade, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. Quando a economia uma sociedade é muito desigual, ela também isso reflete uma incapacidade de elaborar consenso político para enfrentar esse tipo de choque. E aí as medidas acabam atrasando, tornando a resposta à economia mais ineficiente, digamos assim. Eu queria discutir umas questões mais conjunturais, mas antes eu não quero perder a oportunidade de buscar essa questão mais estrutural histórica, conversando com o senhor, que é o seguinte, se por um lado o agronegócio ele foi extremamente importante na primeira década desse século, né, especialmente, a impressão que dá, assim, numa linguagem um pouco mais vulgar, é que aí se aposta só nesse cavalo, né? E esse cavalo vai se cansar no decorrer da corrida. E aí nós somos pegos no contrapé, para ir para uma imagem futebolística tal.
essa dificuldade que nós temos da diversificação da economia brasileira. A impressão é que quando um produto de exportação, um conjunto de produtos, né, de commodities, dão certo, aposta naquilo. Mas aquele benefício que isso traz não leva a uma diversificação da economia brasileira. E aí nós ficamos especializados, como o senhor disse, nas commodities. Aí eu me lembrei, posso estar equivocado, mas quando foi criada a CEPAL, em 1948, sede lá no Chile, eu lembro, lendo a literatura e lendo o primeiro grande economista argentino, né, o Raul Prebisch, a influência que teve aqui o Celso Furtado, tudo isso, vinha sempre essa discussão que terminou mais à frente, nos anos 60, 70, no intercâmbio desigual, que é mais ou menos isso, né? Nós exportamos produtos, entre aspas, primários, importamos produtos industrializados. Poxa, mas nós já estamos, nesse momento que o senhor está falando, na segunda década do século XXI. Por que dessa, como diria o Brodel, dessa longa duração? O que acontece conosco que parece que em certo momento nós estamos diversificando a economia? Em 1980, no hemisfério sul éramos, segundo alguns, a principal indústria do mundo no hemisfério sul era no Brasil. O que aconteceu conosco nessa passagem? Por que nós não mantivemos essa diversificação que poderia, em tese, ter um fator maior de resistência frente à crise que vem do exterior? Bom, primeiro você ter vantagens em produção de commodities não é necessariamente uma maldição se você souber usar, né? Eu sempre digo que tem um outro grande país que foi muito competitivo em commodities, petróleo e agricultura e se tornou a principal nação industrial e tecnológica da sua época, os Estados Unidos. Tinha muito petróleo, era muito forte na agricultura e isso não parou a industrialização americana. Então não é necessariamente uma maldição, desde que você saiba administrar isso e diversificar sua economia. Ficando só no período mais recente, são vários fatores, mas eu acho que quando veio o choque, o Brasil estava num processo de diversificação e industrialização, com algumas coisas certas, como você mesmo falou, veio o choque do petróleo, o governo militar fez várias escolhas equivocadas, mas ele também fez escolhas como, por exemplo, procurar petróleo na plataforma continental, está aí o pré-sal, investir no álcool, está aí o etanol, e fazer hidrelétrica para diminuir a nossa dependência de geração de energia via usina térmica. Então, isso a gente tem mais autonomia. O Brasil estava num processo de industrialização muito focado em substituição de importações e alguns setores que depois não são os setores mais dinâmicos, digamos assim. Mas aí, quando veio o choque, aquilo gerou um grande aumento da inflação e nós ficamos 15 anos para resolver o problema da inflação. Só foi resolver em 94. Então, isso daí já, a nossa incapacidade, volto no que eu disse, nossa incapacidade como sociedade de gerar um consenso político mais rápido para resolver um problema distributivo, e no fundo a aceleração da inflação é quase sempre um problema de conflito distributivo, atrapalha o desenvolvimento produtivo da economia. E depois, a maneira que nós enfrentamos a estabilização, e novamente não fomos somente nós, foi a Argentina, México, Brasil, a maneira que os países que tinham inflação alta na América Latina encontraram para estabilizar sua economia nos anos 90 foi via uma âncora cambial. Para sair do risco recorrente de hiperinflação, era preciso criar uma nova moeda, atrelar ela inicialmente ao câmbio. Nós fizemos isso, o México fez isso, a Argentina fez, não conseguiu sair até hoje, né? Essa estabilização, para ser viável, ela precisa de uma âncora cambial. Para você ter uma âncora cambial, você teve que praticar juros muito elevados. Praticando juros muito elevados, você ficou com um câmbio relativamente apreciado. O real ficou relativamente mais caro do que ele deveria ser. E aí prejudicou o desenvolvimento da indústria. Tá? Então as coisas são concatenadas, né? Como eu sempre digo, não é uma coisa só, é uma série de coisas que vai levando a esse resultado. Deixa eu dar o salto para uma questão complexa e política, num ponto aí que o senhor destacou, pedaladas fiscais, né? Que, afinal, essa foi o mote central do processo no campo jurídico-político, né? No Congresso Nacional, primeiro na Câmara e depois no Senado, do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senhor era, no primeiro ano do governo, estava no Ministério do Planejamento, e em dezembro daquele mesmo ano já o senhor passa para o Ministério da Fazenda. Existiram as pedaladas, era ou não existiram, ou era uma espécie de ação rotineira da gestão econômica? Como é que o senhor analisa a questão das pedaladas e hoje, analisando economicamente e a leitura que o senhor tem política daquele momento? Essas operações que o TCU identificou como irregulares, do ponto de vista administrativo e legal, elas já existiam antes. São operações ou de antecipar a receita, ou de adiar despesa.
Eu lembro que no processo do TCU, uma das resoluções que eles estavam questionando, que o Ministério da Fazenda ampliou o prazo pelo qual o Tesouro pagaria o BNDES. Aquilo foi a primeira vez que isso foi criado, foi uma portaria do Malan em 97, que dizia lá que o Tesouro podia, registrava o débito, dizia, estou devendo tanto para o BNDES, vou pagar quando eu puder, quando eu achar que é adequado do ponto de vista de caixa. Então, do ponto de vista jurídico, administrativo, isso já existia. Tanto que na defesa da presidente Dilma, uma das coisas que o Cardoso sempre enfatizou foi que, olha, se não era crime antes, não pode ser crime agora. Tá? Mas eu não sou advogado, eu vou ficar na economia. O que houve 12, 13, 14 é que o volume aumentou. O que antes era uma coisa de algumas centenas de milhões ou até R$1 bilhão, virou uma coisa muito grande, algumas dezenas de bilhões. Ligado ao que eu falei antes, quando veio a crise, o governo tentou manter a meta de resultado primário de um lado e manter os programas sociais de expansão do outro. E aí a maneira de fazer isso foi, naquela época, usando a prerrogativa legal, o que era possível fazer, e o TCU nunca tinha dito que aquilo era irregular, só que uma magnitude não vista, o que é errado. Tá? Então, apesar de ser, aí vem a questão, apesar de ser legal e juridicamente legal, por isso que eu acho que o impeachment não tem base legal, do ponto de vista econômico, era melhor ter revisado a meta de resultado primário, reconhecer o problema e partir para enfrentar ele com reformas graduais, né? Mudando controle de gasto, uma reforma da Previdência mais gradual. Então, do ponto de vista jurídico, acho que não teve crime. Foi criado um crime em cima de coisas que antes eram consideradas legais. Do ponto de vista econômico, essas práticas em 12, 13 e 14 foram num valor muito maior do que tinham sido no passado. E o governo começou a corrigir isso. Já em 2014, ainda no primeiro mandato da presidente Dilma, que eram basicamente, se não me engano, eram duas acusações de adiamento de despesa. Uma no repasse para a Caixa Econômica e outra no repasse para o BNDES. Em 2014, a presidente Dilma já tinha, lá no final do ano, ela equalizou, acabou com todos os atrasados que o Tesouro tinha junto à Caixa Econômica. Eu não estava no governo na época, mas eu acompanhei. Em 2015, restaram os atrasados para o BNDES, tinha também alguns para o Banco do Brasil, mas o principal era o BNDES. E aí, em 2015, o TCU questionou isso formalmente, o governo abriu lá, apresentou as suas explicações, e aquele processo começou em abril de 2015, o governo apresentando seus argumentos, o TCU cobrando, para se chegar a uma solução. Chegou a solução no final, em outubro, o TCU falou, não, isso aqui não é adequado, vocês têm que acabar com isso. E aí nós mudamos a meta de resultado primário e quitamos todos esses passivos em dezembro de 2015. Tá? Então, do ponto de vista legal administrativo, não creio que houve crime que justificasse o impeachment. Obviamente, politicamente, você sabe melhor do que eu, impeachment não é só uma questão jurídica e econômica, é uma questão política também, né? Tinha outros fatores que contribuíram para o processo. Deixa eu lhe perguntar, depois do biênio do crescimento negativo, né, 2015, 2016, em 2017 e 2018, já sob outro governo Temer, houve um tímido crescimento próximo a 1%. 1,5% em 2017 e 2018. Aí, 19, o governo estimava um crescimento em janeiro de 2,5, cresceu 1, alguma coisa, né? Cresceu menos, cerca da metade do que o governo previa. Em 2020, os resultados não estão fechados, mas estima-se, né, um crescimento negativo de menos 4,5 aproximadamente, né? Numa situação realmente bastante complicada. A questão que se coloca agora, que eu coloco ao senhor, é o seguinte: todo mundo, uma série de trabalhos têm sido escritos que a segunda do século XXI foi uma década perdida, né? Estagnação da renda per capita, a expectativa de vida em 2020 caiu 2 anos, o pior resultado desde 1940. Quer dizer, os dados realmente são impressionantes, né? Muito ruins, muito ruins. E o meu receio é de uma nova década perdida agora na terceira desse século. Coloco a questão para o senhor, sei que é uma espécie de Deus e sua obra, é fácil de perguntar, mas como sair dessa crise? Essa é a crise mais grave do último meio século? Como é a sua avaliação? Como sair dessa situação tão complexa? Porque tem uma variável que não tinha nas crises anteriores, que é a pandemia, né? Nas outras crises, o Brasil foi enfrentando desde 1929, para lembrar da história republicana, de diversas formas.
mas agora tem uma variável, inclusive, que não se sabe até onde ela vai. No momento, ela é incontrolável. Eu sei que dificulta qualquer processo analítico. Mas dentro da sua leitura e da sua visão econômica, como sair dessa crise? Olha, a pandemia é uma variável nova, mas ela é uma variável que a gente sabe como lidar. O Brasil tem uma tradição de produzir vacina e de vacinação em massa. Se nós conseguirmos nos entendermos para lidar com isso, nós vamos conseguir produzir vacina ou importar vacina o mais rápido possível e conseguir vacinar nossa população. Então, assim, a pandemia é um vírus novo, é uma doença nova, mas hoje a gente sabe muito mais do que a gente sabia 12 meses atrás, em termos de tratamento, em termos de como atender as pessoas. Então, nisso daí eu não sou tão pessimista. Acho que é mais uma falha administrativa que nós estamos tendo, porque a gente atrasou na compra de vacina, atrasou na autorização de recursos para produzir vacina, mas nós temos Fiocruz, tem o Butantan, tem vários laboratórios. Se o governo se mobilizar, se o governo parar de politizar essa questão, eu acho que a gente consegue, aí, no espaço de 6 meses, fazer uma grande produção de vacina e chegar, tomara, lá para o terceiro trimestre, com a maioria da população vacinada. E aí você diminui uma parte do problema. A outra parte do problema que veio pré-crise, antes do Covid, você falou muito bem, antes do Covid a gente já não estava bem. Seja porque teve essa grande recessão, 14, 15, 16, isso demora para ter impactos, né, de longo prazo na economia, seja porque o governo 17, 18, 19 optou também por uma política econômica de lento crescimento. Eu também critico bastante que em 2017 o Brasil voltou muito rápido à consolidação fiscal. A gente tinha acabado de sair de uma grande recessão, a segunda maior grande recessão em PIB per capita da nossa história, e o governo, em 2017, resolveu fazer uma contração fiscal. E não deu certo. Tanto que o Meirelles, quando viu que a economia não estava se recuperando, naquele ano mesmo ele liberou o FGTS, não sei se você vai se lembrar, ele fez várias outras medidas compensatórias para tentar amenizar a situação. Amenizou, mas a economia cresceu, 17, 18, 19, ela cresceu 1,5%. Quando, na verdade, ela poderia ter crescido 2%, 3%, se o governo tivesse uma política mais gradual de enfrentamento da situação fiscal. Então, quando a pandemia vem, ela pega a economia brasileira com baixa imunidade. É uma economia que não tinha se recuperado ainda do choque anterior. E agora nós estamos nessa mesma questão. A discussão de hoje no Brasil virou o ano, acabaram as medidas emergenciais. Então não tem auxílio emergencial, não tem recursos, os programas não foram renovados, como se a crise do Covid só fosse durar um ano. Eu sempre faço a ironia, alguém tem que avisar o vírus, né? Que a crise econômica só podia durar um ano. Todos os países do mundo estão adotando medidas adicionais de estímulo. E a maioria dos países do mundo está adotando também medidas de reconstrução econômica. No caso do Brasil, isso significaria prorrogar, sim, o auxílio emergencial por pelo menos 6 meses, talvez até com uma redução de valor dos 300 para 200, que agora o governo começa a cogitar, mas nós estamos no final de janeiro, até aprovar isso em fevereiro, entrar em operação em março, é um tempo que a gente perde e tem efeito econômico. É preciso manter o investimento público, principalmente investimento público em construção civil, que gera emprego, porque as pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho devido ao isolamento social ou perda de atividade, elas não vão reencontrar emprego facilmente. E é preciso ter uma política também de investimento mais em inovação e criar novas atividades, como a gente estava falando, diversificação produtiva. Essa pandemia vai ter efeitos permanentes, as coisas não vão voltar ao que eram antes. Vários processos de trabalho, nós estamos aqui fazendo essa entrevista remotamente. Vários processos de trabalho já mudaram para o modo remoto. Vai ter mais automação, vai ter mais mudança tecnológica. Então, é preciso se preparar para lidar com isso. Isso exige uma atuação mais forte do governo, não necessariamente de intervenção, mas de estimular o processo, estimular a inovação, de financiar a transição em alguns setores e dar auxílio, sim, para empresas e famílias que precisam nesse momento de transição. Um auxílio temporário, com certeza, mas não é um auxílio para durar 6 meses. O temporário pode ser que ele dure um ano e meio. Né? E você vai criando datas para você avaliar se é preciso manter, se é possível você reduzir esse tipo de auxílio. O que aconteceu conosco é que a gente deu um auxílio bem forte, que foi correto e fez com que a crise no Brasil fosse menor que em outros países. A Argentina está caindo 10%, o México está caindo 10%, o Peru caiu mais de 10%, o Brasil vai cair menos de 5%. Então a política fiscal deu certo. A política de auxílio deu certo. Só que de uma hora para outra a gente decidiu que ela não é necessária. Então a gente teve uma parada súbita.
E agora o governo está vendo, à medida que os números forem saindo, já começaram a sair alguns, o próprio governo está vendo a necessidade de ter algumas medidas adicionais, ter uma saída mais gradual do pacote anticrise que foi adotado no ano passado. Eu cheguei a ler que algumas projeções para esse primeiro trimestre é de menos 0,5, né? Se isso ocorrer, realmente a situação vai ficar complicada. Mas deixa eu perguntar para o senhor uma questão. Dentro do que foi exposto como medidas, dentro da sua leitura que deveriam ser adotadas, como combinar isso com a PEC dos gastos? Eu acho que tem que revisar a PEC dos gastos. Eu acho que esse congelamento de gasto que foi proposto, ele foi proposto mais por motivos políticos do que por razões econômicas. Se a gente lembrar, o que o governo Temer fez? Ele entra em 2016, a primeira coisa que ele faz é, corretamente, pegar a proposta que nós tínhamos feito e aumenta o déficit público. Esse ano eu vou aumentar o déficit público, vai ser 160 bilhões, se eu não me engano, e aquilo consegue estabilizar a economia no final do ano. No final de 16, 17, a economia consegue estabilizar. E ele propõe um teto de gasto. Só que ele propõe um teto de gasto, propõe manter a despesa no nível de 2016, corrigido pela inflação. Só que antes de fazer isso, houve uma grande elevação de gasto, correto. É como se vários economistas brincaram que é como se eu fosse na churrascaria, né? É o banquete antes da dieta. Eu primeiro elevei o gasto, aí botei um teto. Aquele teto em 16, 17 e 18 não foi uma restrição, porque ele estava bem elevado. Ele começou a apertar no final de 2019 e agora ele é muito forte. Então, eu acho que a gente precisa revisar isso, acho que tem que ter uma regra, tem que ter um limite de gasto, mas não necessariamente o limite vigente. Não é um liberou geral, vamos para a praia, vamos gastar em qualquer coisa. Vamos estabelecer um cronograma de gasto, vamos chegar e ver quanto é que a gente precisa esse ano. Ano passado foram cerca de 500 bilhões de reais, que o governo colocou entre auxílio emergencial, auxílio para estados, auxílio para empresas administrar sua folha, crédito. Qual que é esse ano? A minha conta é que é algo entre 1% a 2% do PIB, tá? Algo entre 70 e 150 bilhões de reais. É menor que o ano passado, mas não é zero. Tá? A gente está no debate que na era das redes antissociais, né, o debate tende a se polarizar sempre. Então tem um pessoal que eu quero tudo e mais um pouco, e tem um pessoal que é zero, não tem mais nada. Então a gente tem que sentar racionalmente e ver quanto é que vai custar a vacina. O que a gente precisa colocar para comprar vacina já? Auxílio emergencial, a gente precisa de quanto? Para quanto tempo? 6 meses? 3 meses? 9? Quanto? Faz a conta. Vai precisar dar ajuda para Estado e município para fazer o quê? O que eles vão dar em troca? Só que a discussão está toda travada. Porque hoje tem essa questão que se mudar o teto de gasto, o pessoal prevê que vai ter uma grande crise. Se mudar e não colocar nada no lugar, vai ter uma grande crise. O que é preciso que a gente chame em economia é mudar a âncora das expectativas. Vamos traduzir do economista. A gente tem um teto de gasto hoje que é claramente inviável. Então as pessoas acham que se ele for mudado, vai ser um liberou geral, não vai ter mais nenhuma limite para a atuação fiscal do governo. Tem que colocar um outro limite. Não é a primeira vez que o Brasil se vê diante desse tipo de situação. Vou voltar novamente ao governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique ficou amarrado ao câmbio, não sei se você vai se lembrar, tentando segurar a cotação do câmbio, por 1, 2 anos. Quando aquilo ameaçou quebrar a economia brasileira de vez, o governo soltou o câmbio e foi para a meta de inflação. Mudou o regime de política econômica. A economia balançou, o juro subiu, o câmbio subiu, mas depois se estabilizou. Nós estamos numa situação parecida agora, só que o problema não é cambial inflacionário, o problema é fiscal. A gente tem que revisar essa regra fiscal para adotar uma saída mais gradual dessa crise, estabelecendo controles que vão garantir que esse aumento de endividamento que a gente vai ter agora não vai ser explosivo, que ele vai conseguir ser pago ou rolado mais à frente através de um controle melhor do gasto. Tá? É isso que precisa ser feito. E ouvindo a sua explicação, estava pensando aqui que aí passa por uma questão que transcende as questões econômicas, que é a estabilidade política, né? Sem um mínimo de estabilidade política, nós não saímos dessa, né? E estabilidade que tem de ser produto também de um bom debate no Congresso Nacional de alternativas econômicas, algo que, infelizmente, faz algum tempo que nós não temos, que o debate econômico no Congresso Nacional é muito pobre, né? E mesmo o debate econômico, que aí eu tenho mania da nostalgia, pode ser por causa da profissão de historiador, o debate econômico fora do Congresso. Eu acho que nós tivemos momentos da história do Brasil de um debate intenso sobre acho que nós tínhamos um otimismo, o Brasil crescia muito,
em certo momento da sua história, que eu fui testemunha, assisti, acompanhei e já estava na universidade, e a divergência era como crescer mais. E hoje parece como sair da crise. Quer dizer, então, nós estamos no outro patamar, que aí é uma questão complicada que o economista apresenta as alternativas, o senhor está apresentando alternativas, então, que são viáveis, evidentemente, mas tem o nó górdio, que é a crise política, que aí é aquela variável que não dá para responder, que a economia não consegue dar resposta, porque transcende a área econômica. Né? Não, eu acho que a gente hoje tem... A democracia não é uma coisa que se constrói rapidamente, né? Então, a gente está aí agora, desde a redemocratização, não tem 40 anos. Então, eu acho que a gente tem que aprender. E toda democracia... Deixa eu ser otimista por um lado. A gente ficou muito tempo na economia discutindo inflação, juros, câmbio, né? E, de certa maneira, a gente resolveu isso. A inflação está sob controle, teve um repique agora, mas vai voltar. Nós temos reservas cambiais, então hoje vem um choque, o câmbio flutua, mas o país não quebra. A Argentina não resolveu esse problema cambial, por exemplo. E nós estamos agora no debate, que é o debate típico de democracia, que é o debate mais difícil, que é o debate fiscal. Dado um choque, o governo vai absorver o choque. Tem alguns ideólogos que dizem, não, o governo não tem que fazer nada. Mesmo o mais neoliberal dos economistas, numa crise, ninguém é neoliberal. Todo mundo, aquela coisa, ninguém é ateu na trincheira. Né? Então o governo absorve. Absorveu no Brasil, absorveu nos Estados Unidos, absorveu na Europa, seja o Boris Johnson, o Bolsonaro, o Macron, o governo absorve. Só que aí fica a conta, como é que isso vai ser pago? Aí é a capacidade política. Nós, economistas, podemos fazer várias contas. Eu sempre brinco, é o fiscalismo de planilha. Você quer uma planilha? Eu faço uma planilha. Sai rápido, sai devagar, sai com mais tributação, menos tributação, sobre quem? Mais rico, mais pobre. Corta que gasto, saúde, educação, gasto militar. Você sempre pode fazer. O problema não é só técnico, o problema é construir um consenso político que a sociedade brasileira aceite. É nisso que nós temos falhado nos últimos 5 anos. E nós não vamos sair dessa crise enquanto nós não criarmos outro consenso político para sair dela. Porque, diferentemente do passado, nessa crise nós temos todos os instrumentos para resolver ela domesticamente. Não é um problema, como você falou, choque de energia, faltou petróleo. Não é um problema cambial, não tem dólar. É um problema fiscal. O que é um problema fiscal? É decidir quanto que o governo vai absorver e como que essa conta vai ser dividida mais à frente entre as diferentes parcelas da sociedade, e parte dessa conta pode ser paga pela própria recuperação da economia. Perfeito. Puxa, olha, foi um prazer conversar com o professor Nelson Barbosa, que exerceu diversas funções no aparelho de Estado, para usar os conceitos que eu aprendi, da minha geração, né, como secretário de Política Econômica, secretário executivo do Ministério da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, professor da UNB e da FGV. Foi muito bom a nossa conversa, e a ideia do canal, professor, é justamente essa, é ter as várias leituras sobre política, campo jurídico, economia, história, né, e agregando valor às reflexões sobre o Brasil, né? Que nós precisamos qualificar o debate político. É só qualificando que a gente pode encontrar o melhor caminho para sair da crise. Então, agradeço muito a gentileza de você ter aceito o convite. Muito obrigado pelo convite também, espero que você tenha gostado. Foi muito bom, foi muito bom.